podcast Pode no Condomínio, trouxemos hoje para vocês um assunto que muitos síndicos me perguntam. Pode assembleia permanente? É o que nós vamos ver logo depois da vinheta. Sou a doutora Isabel Cristina, especialista em advocacia condominial. Estou aqui para ajudá-los a resolver questões sobre condomínios. Teremos dicas, como conduzir uma boa administração, porque nós estamos aqui para te ajudar. E eu, junto com você, faremos uma administração muito melhor. Então, a dúvida dos administradores é: pode assembleia permanente? Pois é, assembleia permanente não era um assunto muito em voga. Por quê? A maioria das assembleias, elas só poderiam ser no dia marcado no edital. A partir do momento que veio a pandemia, esse foco mudou. Por quê? Com a pandemia, tiveram que fazer uma adaptação em relação às assembleias. Foi a oportunidade de surgir a assembleia virtual, né? A computação de votos também de forma virtual, através de aplicativos. E agora, querendo ou não, ficou uma dúvida. Se pode uma assembleia virtual, será que essa assembleia virtual, ela poderia durar um pouquinho mais? Por quê? Já que teria que se computar os votos, como é que faria daqueles condôminos que não tiveram acesso à plataforma ou assembleia naquele dia? Então, foi diante disso que surgiu a Lei 14.309 de 2022, lei que foi promulgada no ano passado. E qual é a novidade dessa lei? Eles acrescentaram novos requisitos ao artigo 1353, porque, como vocês podem ver na tela, o artigo 1353 traz o seguinte: em segunda convocação, a Assembleia poderá deliberar para a maioria dos votos dos presentes, salvo quando exigido quórum especial. Então, o que é o quórum especial? É aquele quórum disposto lá na convenção de condomínio. Cada convenção pode abordar o quórum relativo a algum assunto do condomínio de forma diferente. Então, nós temos o quórum qualificado e o quórum de maioria simples, que é o mais usual no dia a dia do condomínio. Porém, o quórum qualificado, ele pode ser variável. Pode ser quórum de 2/3, por exemplo, para se fazer uma obra voluptuária, uma obra de embelezamento, uma piscina, algo que vai agregar valor ao condomínio, você necessitará de 2/3 dos proprietários para votar esta obra. Então, está estipulado, não só pode estar estipulado na convenção, quanto no próprio Código Civil, ok? Então, o quórum qualificado é muito difícil, às vezes, de atingir. Por quê? Se é um condomínio de 100 unidades, ou seja, 67 dos proprietários terão que estar presentes à Assembleia para que se vote. Então, diante desse impasse, dessa dificuldade de atingir um quórum tão específico dessa forma, esta lei veio acalmar e ajudar a resolver uma questão recorrente, que é o quórum qualificado. Então, era muito difícil atingir, às vezes, o quórum, principalmente hoje, que a gente está vendo que muitas das convenções de condomínio, elas estão obsoletas, elas já não atendem mais às demandas, o dia a dia do condomínio. Então, para se modificar, por exemplo, a convenção do condomínio, pelo nosso próprio Código Civil, ele estipula que tem que ser 2/3 dos condôminos, ou seja, 2/3 dos proprietários. Então, vocês calculam, essa semana a gente estava conversando com um condomínio de 800 unidades, 1.000 unidades. Como é que vamos conseguir atingir um quórum específico de 2/3 de 1.000? Ou seja, 670 pessoas
presente na reunião. Então, esta lei, a 14.309, veio dar-nos esse suporte, essa ajuda para nós que trabalhamos no dia a dia com condomínios. E o que vai dizer esta lei? Como eu falei com vocês, o artigo 1353 tem o seu caput dizendo que, exigindo quórum especial, as pessoas presentes em segunda convocação, né? Ou seja, quando a gente põe o edital, a gente põe o horário, por exemplo, 19 horas, ok? E a primeira convocação, a segunda convocação, 30 minutos depois. 30 minutos depois é com o quórum presente. Então, a gente pode ter reunião que um edifício tem 42 unidades e na segunda convocação apenas 5 condôminos aparecerem, entendeu? Aí vai acontecer a assembleia de uma forma normal, sem irregularidade. O que vai acontecer com o artigo 1353? Ele foi acrescido com alguns parágrafos que vai fomentar e ampliar essa possibilidade de fazer uma assembleia permanente. Agora, a pergunta é: a assembleia, ela é permanente? Não, a assembleia não é permanente como muitos pensam, que vai durar 1 ano, 2 anos, que seja. Não, ela tem prazo, ela é permanente entre aspas, porque como eu disse, ela tem requisitos, que está lá disposto no artigo 1353 e no 1354A. E aí, o que vai acontecer? Nós teremos que pensar o seguinte: ela é permanente desde que ela ocorra no prazo de 90 dias. E aí, o que mais nós teremos que verificar? Então, vamos ver aí na tela o acréscimo que teve aí no artigo 1353. Neste podcast, nós vamos abordar apenas o artigo 1353, ok? O parágrafo 1º vai dizer o seguinte: quando a deliberação exigir quórum especial previsto em lei ou em convenção e ele não for atingido, a Assembleia poderá, por decisão da maioria dos presentes, autorizar o presidente a converter a reunião em sessão permanente, desde que cumulativamente. E o que isso quer dizer? Você, síndico, fez o edital para convocar a sua assembleia. E é necessário, por exemplo, voltar à modificação da convenção. Foi feita a convenção, está para ser aprovada e tudo mais. Só que no seu no seu condomínio são 100 unidades. Apareceram apenas 10 para fazer essa votação. Você poderá fazer alteração na convenção? Não, você não vai poder, porque você não tem quórum suficiente, você não tem o quórum específico, é 2/3 para fazer essa alteração. Então, naquele momento que essas 10 pessoas presentes, pela maioria, votarem para que essa assembleia perdure, ou seja, dure. Antigamente falava-se que era assembleia aberta, assembleia extensiva e tudo mais. Então, naquele momento, naquele exato momento que você está votando para a alteração da convenção e não tem quórum suficiente, o presidente propõe a votação e nessa votação a maioria dos presentes estabelece que esta assembleia poderá durar até 90 dias, ok? E aí é na assembleia, depois que já foi feita a primeira convocação, foi constatado que não se atingiu o quórum naquela assembleia, então na mesma assembleia estabelece-se que a assembleia será permanente, ela não se encerrará naquele dia, naquele exato momento. Ok? É isso o que está dizendo o artigo 1353. Precisa ter quórum especial? Se você respeitou a primeira chamada, a segunda chamada é com a presença dos que estão ali. Então, aquela maioria dos presentes vota. Se ganhar, a Assembleia passará a ser permanente. Acabou aí? Não, não é tão simples assim. Vamos ver o que diz
o inciso 1º deste parágrafo. Inciso 1º, sejam indicadas data e hora da sessão em segmento, que não poderá ultrapassar 60 dias. E identificadas as deliberações pretendidas em razão do quórum especial não atingido. Então, o que acontece? Na mesma assembleia vai ser decidido quando será a próxima, ou seja, aquela sessão permanente, quando é que será a próxima, respeitando o prazo de 60 dias entre aquele dia que vocês estavam fazendo a assembleia e a próxima. Então, tem que ser no máximo em 60 dias. Se ultrapassar esse prazo, se ela estender mais que 60 dias, ela se torna ilegal. E aí não tem jeito mais. Aí vocês não vão poder votar a modificação, a alteração na convenção, ok? Então, prazo entre uma assembleia e outra são 60 dias para você convocar a próxima assembleia. Vocês vão marcar data e hora, entendeu? E vai falar no edital de convocação ou na ata dessa assembleia o porquê ela passou a ser permanente. Porque para a alteração da convenção exige-se quórum de 2/3. Claro, de acordo com a lei, mas se a sua convenção colocar que é unanimidade, aí tem que ser todos os condôminos. Vai depender de cada convenção, de cada regulamento interno do condomínio, ok? Então, passamos aí para o inciso 2. Olha aí na tela. Fiquem expressamente convocados os presentes e sejam obrigatoriamente convocadas as unidades ausentes, na forma prevista em convenção. Então, se 2/3 que está na sua convenção, você vai contabilizar aí quantos faltam. Como eu dei o exemplo, são 100 unidades num condomínio. Apareceram 10. Para atingir o quórum, seriam 67. Só tinham 10. Então, esses 57 que não estavam presentes, ou o restante que não estava presente, os 90 que não estavam presentes, eles serão convocados, ok? Para que o condomínio consiga atingir o quórum necessário para fazer a alteração da convenção, ok? Beleza. O inciso 1º vai falar o seguinte, que você na própria assembleia fala que ela vai ser permanente. Na própria assembleia, você explica o motivo do que ela seja permanente, marcando data e dia, a data e horário, tudo certinho, onde vai ocorrer a próxima assembleia. Nessa assembleia será necessário uma quantidade de pessoas. Dos 10 que estavam presentes, eles já estão diretamente convocados. Os ausentes terão que receber o edital de convocação de novo. Então, você fez um edital para a primeira assembleia, vai fazer o segundo edital para a segunda assembleia, com o aspecto específico. Você agora não vai poder discutir mais alguma coisa, não. É aquele objetivo neste momento, que é atingir o quórum para alteração da convenção do seu condomínio, ok? O que diz o inciso 3º? Seja lavrada ata parcial relativa ao segmento presencial da reunião da Assembleia, da qual deverão constar as transcrições circunstanciadas de todos os argumentos de então apresentados relativos à ordem do dia, que deverá ser remetida aos condôminos ausentes. Então, presta atenção aí, muito importante. Você vai ter que fazer uma ata parcial. Você vai trazer tudo o que foi discutido, o motivo principalmente da assembleia estender para mais dias, né? Ela ser permanente. Você vai explicar o motivo e aí você vai fazer a ata parcial e enviar para os condôminos que estão ausentes. Os presentes precisam receber a ata? Para você ter maior embasamento jurídico, sim,
é melhor você ter essa cobertura dentro da legalidade, fazer tudo certinho. Se você vai ter que mandar para os 90, manda para os 100, para os outros 10, não tem problema nenhum. Então, você vai fazer uma ata parcial daquela assembleia que aconteceu em tal dia assim, ok? E você vai explicar o porquê ela vai ser permanente, marcando data e dia, e você vai enviar esta ata parcial para todos os condôminos, ok? Esse é o que está dizendo o inciso 3º. Já o inciso 4º vai falar o seguinte: seja dada continuidade às deliberações no dia e na hora designados, e seja a ata correspondente lavrada em seguimento a que estava parcialmente redigida, com a consolidação de todas as deliberações. Então, você fez no dia que você marcou a primeira assembleia, você fez a ata daquela assembleia. A segunda convocação que você vai fazer, que você vai mandar e tudo mais, da primeira ata para os ausentes, quando você fizer a segunda assembleia, ou seja, dando continuidade à primeira, você também fará a lavratura, ou seja, você vai redigir essa ata de novo, tá bom? Dando continuidade ao que foi discutido. E aí é o grande cerne da questão. Vamos supor que esses 10 condôminos que estavam presentes, que votaram e tudo mais, 9 votaram para a modificação, a alteração da convenção. Ótimo, 9. Só que na segunda assembleia, 2 desses 9 que votaram a favor falam que não vão votar mais, que vai cancelar o voto. Aí, ele pode fazer isso? Pode. Ele pode alterar o seu voto na segunda assembleia, tá ok? Por isso é necessário fazer o quê? Uma segunda ata. Então, você fez a primeira, computou o voto daqueles presentes, ok? Na segunda, um daqueles presentes, 2 daqueles presentes, resolveram mudar o voto. Então, nesta segunda ata, você vai ter que constar de novo, mostrar de novo que houve de novo a votação e que houve a mudança. E o que é importante você colocar? Na primeira ata, a unidade que estava presente e como ele votou. Na segunda ata, a mesma coisa. Fazer aquela votação geral só de levantar o dedinho, neste caso, não vai poder mais. Você vai ter que fazer o quê? Registrar unidade e voto, tá bom? Na primeira ata e na segunda ata, ok? Então, até agora, para validar essa assembleia, é necessário que você faça a primeira ata e complemente com a segunda ata, tá ok? Então, são 2 atas. Parágrafo 2º, olha aí na tela. Os votos consignados na primeira sessão ficarão registrados, sem que haja necessidade de comparecimento dos condôminos para a sua confirmação, os quais poderão, se tiverem presentes no encontro seguinte, requerer a alteração do seu voto até o desfecho da deliberação pretendida. Então, olhem para vocês verem. Fez a primeira ata, computou o voto e a unidade que votou. Pronto. Esses que votaram na primeira, precisa estar presente na segunda? Não, não precisa. Só que, se ele comparecer de novo, como eu tinha dito anteriormente, e quiser modificar o seu voto, pode. Aí você vai ter que escrever que a unidade tal votou anteriormente a favor, mas na segunda assembleia ele votou pela não modificação ou não alteração da convenção, ok? Aí você vai fechar, depois de voto, você vai contar se realmente você atingiu aquele quórum que era necessário. Se não atingiu, como já foi falado, no prazo de 90 dias, você pode fazer outra convocação. Você tá entendendo?
Aí você vai fazer o mesmo processo. Fazer a convocação naquele dia, daquela segunda sessão, falando que não atingiu o quórum, que necessitará de uma outra assembleia, entendeu? É um trabalho árduo, mas necessário para que ela seja legal. Se não seguir os requisitos, o cartório não vai registrar, porque ele é oficial do cartório, vai ler e se não seguir os requisitos, invalidou todo esse trabalho. Então, por isso que tem que seguir tudo à risca, o que está disponível aqui no artigo 1353, tá? E o último parágrafo, que é o terceiro, na tela aí com vocês. A sessão permanente poderá ser prorrogada tantas vezes quantas necessárias, desde que a Assembleia seja concluída no prazo total de 90 dias, contado da data de sua abertura inicial, ok? Então, reforçando o que eu já tinha dito antes. Então, se eu quiser fazer 5 assembleias no prazo de 90 dias, pode, tá ok? Até atingir o quórum. 90 dias. Você pode fazer quantas assembleias quiserem. Mas qual é o requisito? Que cada assembleia tenha uma ata, que cada assembleia seja constada uma outra data. Ou seja, se você vai marcar 5 assembleias, né, se não atingiu, toda vez que você estabelecer que vai continuar a assembleia, ou seja, ela vai se tornar permanente, naquela data que você vai decidir que ela seja permanente, você não, né? A assembleia que está lá reunida vai decidir que ela será permanente, você vai ter que estabelecer junto com os demais data, horário e local para que se valide. E mais uma vez reforçando o quê? A ata de todas as assembleias serão enviadas aos ausentes. Ah, mas eu não costumo fazer isso. Eu só mando depois que o conselho, o que os demais administradores já viram. Neste caso de uma ata parcial, vocês podem mandar, vocês podem redigir na hora e tudo mais, não tem problema. Na final, na que você concluir, né, aqui totalizar todas as decisões e como foi a votação, você faz a conclusão e aí você leva para registro, ok? Então, a Assembleia Permanente pode no condomínio? Pode. Hoje pode. A Lei 14.309 de 2022 estabeleceu esta possibilidade. É um ganho para o condomínio? Sim, é muito importante para o dia a dia do condomínio. Porém, como há requisitos, ela tem que ter muito cuidado para ser implantada. Tem que se ter muito cuidado, porque um erro você torna todo o seu trabalho ilegal. Então, síndico, adote a Assembleia Permanente, mas com parcimônia, buscando um auxílio, principalmente de um advogado especialista na área condominial, ok? Para que você, o condomínio e os condôminos não perca tempo nem dinheiro, ok? Fica a dica. Pode sim, Assembleia Permanente. Agora veio para ficar. No próximo podcast, eu vou falar também da Assembleia Permanente, porém, o que abarca o artigo 1354 e o 1354-A.